Olá, meu nome é Neemias Raimundo, eu sou graduado em Teologia pela FAECAD no Rio de Janeiro e tenho a proposta de apresentar resenhas de obras cristãs. Hoje eu trago a obra do autor Oscar Scarsauni, com o título A Sombra do Tempo. Nessa obra, Scarsauni discorre sobre as interações, os debates, os entendimentos e desentendimentos entre judaísmo e cristianismo nos primeiros séculos da fé cristã. Bem, a obra em foco é essa: Oscar Scarsauni, A Sombra do Tempo. Bem, Scarsauni inicia com as raízes judaicas do cristianismo, e ele foca nos aspectos cultural, político e geográfico da região. Ele discorre sobre Jerusalém como uma cidade helenística e a disseminação ativa do judaísmo e do cristianismo nesse contexto. Por que uma cidade helenística? Alexandre o Grande, no período em que a Grécia dominou a região, ele ele visualizava o mundo como uma polis. Mas o que é uma polis? Uma polis era uma cidade-estado grega que tinha um comandante, poderia ser um chefe militar, poderia ser alguém que chegou ao poder, ou poderia ser um rei. Nessas cidades havia, como já falei, um comandante, havia um dominador, havia uma entidade, uma divindade, haviam filósofos que ensinavam e educavam a população, havia uma classe aristocrática e haviam escravos. Então, imaginava-se no período que em uma polis não faltava nada a um cidadão grego que ele precisasse. Ou seja, tudo que um cidadão grego necessitasse, ele encontraria em uma polis. Então, Alexandre o Grande imaginou o mundo como uma polis. Num período, então, em que Escarçal aborda aqui, como Jerusalém é uma cidade helenística, em todo o mundo conhecido da época, as grandes cidades todas eram helenizadas. Todas as grandes cidades eram helenizadas, assim como Jerusalém. Então ele aborda aqui a disseminação ativa do cristianismo e do judaísmo nesse contexto. Ele aborda também a, a questão política, o fim da dinastia Asmoneana. Dinastia Asmoneana é o mesmo que da dinastia Macabeia, dos Macabeus. Quando o Império Romano se impôs na região, passou a dominar a região, foi quando teve fim a dominação dos Macabeus, ou dinastia Asmoneana. Ele aborda as revoltas que ocorreram naquele período. Ele aborda também uma questão interessante, a posição jurídica, uma diferenciação jurídica que havia, a forma como se enxergavam a religião dos judeus, a religião dos cristãos, dos judeus convertidos ao cristianismo e dos gentios convertidos ao cristianismo. Porque os romanos tinham grande rejeição a quem não aceitava a sua religião. Quem rejeitava a religião dos romanos encontraria perseguição, uma forma de perseguição vinda dos dominadores romanos. Mas os judeus, eles desfrutavam de uma isenção da lei nesse sentido, porque eles tinham uma história, tinham uma tradição religiosa. A história dos seus pais, de quem eles herdaram a prática do judaísmo. Isso os romanos respeitavam. Então, quando o judeu já tinha isenção. E quando um judeu se convertia ao cristianismo, os romanos viam o cristianismo como segmento do judaísmo. Então, tanto os judeus como os judeus convertidos ao cristianismo encontravam isenção da lei romana em relação às religiões. Entretanto, quando algum gentio se convertia ao cristianismo, ele encontrava rejeição dos dominadores romanos, essencialmente por causa de uma declaração que ele deveria fazer.
o gentio convertido ao cristianismo deveria fazer a seguinte declaração: no batismo, antes de confessar a fé, o gentio tinha de recitar as seguintes palavras sobre sua vida passada como participante da religião greco-romana oficial: renuncio a ti, Satanás, com toda a tua pompa e esplendor, isto é, renuncio a todas as minhas lealdades e obrigações religiosas anteriores e as considero agora como escravidão ao diabo. Então, quando o gentio fazia tal declaração, ele passava a encontrar problemas com os dominadores romanos. Então, a partir de posturas como essa, que resultaram no futuro na perseguição contra os cristianismos, contra os cristãos. E Scarsone aborda também o aspecto geográfico, a diáspora de 587 a 538 a.C., o período do cativeiro babilônico. Ele aborda aquele contexto ali, aborda o Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, a terra de Israel com a sua população mista, e ele também discorre sobre o termo judeu extensivo a todos. Assim como nessas cidades helenísticas, qualquer homem, qualquer cidadão poderia viver como um judeu, daí derivou-se esse nome helenismo. Da mesma forma, o judaísmo ele teve que se reencontrar depois da queda do templo, depois da destruição do templo. Então, em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa poderia viver, qualquer homem poderia viver como um judeu, praticando, seguindo aqueles preceitos religiosos dos judeus. Então, daí seguiu-se também esse termo judaísmo da mesma forma que o helenismo. Foi dessa contextura, dessas influências, que se derivou esse termo judaísmo. Usar esse termo judaísmo antes dessa contextura é equivocado. E ele discorre também, Scarsone, sobre a Galiléia, Jerusalém, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, uma ampla descrição dessas facções, dos seus anseios, dos seus objetivos e de suas ações. Scarsone aborda também a Jerusalém do templo e qual a Jerusalém, a cidade do templo, e qual a importância da queda do templo para a cidade. Vamos ver aqui. E quando o templo caiu, que importância teve isso? Em retrospecto, observamos que duas variedades de judaísmos anteriores aos anos 70 sobreviveram à queda do santuário e até mesmo, podemos dizer, beneficiaram-se dela. O movimento dos sábios, que viriam a se tornar os pais do judaísmo rabínico, e o movimento de Jesus, semente do futuro cristianismo. Bem, esse aspecto religioso da queda do templo, o resultado ali para os judeus e para o cristianismo, e o significado financeiro. Scarsone discorre também sobre uma gama interessante de conexões que haviam do templo ali com o aspecto econômico da cidade de Jerusalém, antes da queda do templo e depois da queda do templo. Uma extensa descrição. Ele aborda também o significado religioso, a pureza ritual e o reconhecimento dos sumos sacerdotes leigos. Havia uma questão de pureza ritual, porque quando os romanos dominavam determinada religião, eles trocavam os comandantes, trocavam os governantes. Eles botavam alguém que os representava, alguém que estivesse, alguém que fosse submisso às direções dos dominantes. Eles trocavam os governantes e trocavam também as autoridades religiosas. E em relação ao sumo sacerdote, havia uma questão, porque segundo a Torá, os sumos sacerdotes deveriam suceder da casa de Arão.
Arão era descendente de Levi, e especificamente os sumos sacerdotes e os sacerdotes deveriam descender da raiz de Arão. Os levitas de Levi. Arão também era descendente de Levi, mas especificamente somente os sumos sacerdotes e sacerdotes deveriam descender de Arão. Determinação lá nos dias de Moisés. Então, quando os romanos trocavam o sumo sacerdote, qual era a postura dos judeus em relação a isso? Mesmo quando o sumo sacerdócio era ocupado por pessoas indignas, apontadas para o cargo por meios igualmente indignos, ainda assim o sumo sacerdócio era válido. E a seu ocupante, a Torá conferia uma posição única de mediador entre Deus e seu povo. Os católicos entendem isso mais facilmente do que outros cristãos modernos. Ou seja, o Papa é o Papa. Bem, ele defende aqui que os judeus eles reconheciam a posição que o sujeito ocupava, não a pessoa em si. Então, a posição conferia ao ocupante o privilégio de ser mediador entre Deus e o seu povo. Ele discorre sobre sumos sacerdotes e levitas. E ele fala também sobre os judaísmos, que havia vários judaísmos. O judaísmo rabínico, a comunidade cristã, fariseus. Ele discorre sobre o nacionalismo judaico, zelotes e as inúmeras revoltas que ocorreram, tendo seu auge entre os anos 66 e 70 depois de Cristo. Tem uma informação bem interessante aqui, que, em primeiro lugar, os estudiosos judeus argumentam com grande convicção que Jesus não deve ser colocado fora do judaísmo. Que ele não deve ser colocado fora do judaísmo. Pelo contrário, quando Jesus discute com os fariseus, deixa claro que suas posições não diferem das posições deles. Em outras palavras, o farisaísmo era algo complexo, compreendia diferentes opiniões e poderia incluir a de Jesus também. As discussões de Jesus com seus oponentes fariseus davam-se, portanto, em âmbito farisaico. Bem, os estudiosos judeus, eles defendem aqui que Jesus ele não deu início a um possível debate entre cristianismo e judaísmo. Que Jesus estava inserido no judaísmo. Que o problema de Jesus com os fariseus não era teológico, era moral. Que Jesus não teve debate teológico com os fariseus. Que Jesus estava ali inserido num contexto intrajudaico. Que o judaísmo era bem amplo e poderia também aceitar as propostas de Jesus. Então existe também esse foco aqui. Scarsani também, ele traz um aspecto interessante aqui sobre essa pesquisa do Jesus histórico. Jesus histórico. Ele fala aqui sobre as obras, ele faz um sucinto comentário aqui sobre as obras de Albert Schweitzer, Ernest Katzmann, Rudolf Bultmann e David Flusser. Essa pesquisa do Jesus histórico se desenvolveu e ainda se desenvolve porque uma gama de historiadores defende que Jesus ele foi apresentado, foi distorcido a imagem de Jesus para que passasse os valores da cristandade. Então, vieram outros pesquisadores tentando apresentar um Jesus mais próximo do judaísmo. Mas aí foram extremados também e apresentaram um Jesus extremamente judeu e anticristão. Então, essa pesquisa ela vem se desenvolvendo e tentando encontrar a figura real do Jesus histórico. Scarsani apresenta aqui, faz um breve comentário
Mas é uma pesquisa tão volumosa que somente um breve comentário do Scarsauri teve 9 páginas. Então, não dá espaço aqui para falar mais acerca do assunto. Então, essa pesquisa do Jesus histórico, segundo Scarsauri, já teve a primeira busca, teve a segunda busca e atualmente estamos na terceira busca. E é uma pesquisa que ainda continua, ainda não foi concluída e, ao que tudo indica, muito ainda se tem a conversar sobre o tema. Jerusalém, Scarsauri, segundo Scarsauri, ele fala sobre a Jerusalém com a igreja primitiva, os conflitos com autoridades, o conflito com as autoridades e os conflitos com os helenistas. Segundo Scarsauri, aquele episódio da morte de Estevão foi um resultado de conflitos que haviam entre não helenistas e helenistas, que Estevão fazia parte da população cristã que sofria a influência dos helenistas. E havia uma outra população de Israel que rejeitava essa influência grega. Então, por causa o martírio de Estevão foi o resultado desse conflito. E é o que Scarsauri fala. Os falantes do aramaico não foram perseguidos, como, por exemplo, a liderança da igreja em Jerusalém. Eles não foram perseguidos, porque eles eram falantes do aramaico. E eles foram deixados em paz em Jerusalém. Ele fala também sobre a igreja dos judeus e dos gentios, os pais apostólicos, os apologistas, os mártires. Ele fala sobre o gnosticismo dos primeiros, o gnosticismo de Marcião, os pontos fundamentais do gnosticismo, o paralelo com o cristianismo e as origens do cristianismo. Todos esses assuntos aqui estavam entranhados. Havia uma mescla de informações, uma questão bem complexa envolvendo os judeus e os gentios inseridos na igreja. Havia os pais apostólicos, os líderes que começaram a florescer naquele período, os apologistas no período da perseguição, eles defendiam a fé cristã e apresentavam os argumentos teológicos de defesa da fé cristã, teológicos e legais. Fala também sobre os inúmeros mártires que da época e essa questão do gnosticismo, que foi um problema sério que a liderança da igreja enfrentou até meados do quarto século. Até hoje ainda existem representantes do gnosticismo, mas não como naquele período dos primeiros séculos, que eles deram muita dor de cabeça à liderança da igreja. Ele fala também entre o judaísmo e o cristianismo no segundo século. As promessas de Israel para a igreja em Paulo. Paulo defendia que a igreja herdou as promessas proféticas que existiam em Israel, que a igreja herdou. E Justino Mártir, ele foi um ardoroso defensor dessa tese. E Scarsauri, ele defende que foi por causa disso que iniciou a perseguição vergonhosa do cristianismo contra os judeus. Tudo isso mudou radicalmente quando essa forma de pregação do arrependimento a Israel passou para a mão dos cristãos gentios, desprovidos de uma percepção profunda de solidariedade para com Israel. Em suas mãos, aquelas palavras duras do Antigo Testamento dirigidas a Israel tornaram-se uma arma cujo objetivo era desacreditar o povo judeu, acusando-o de descrente por natureza, ao passo que os cristãos gentios exaltavam a si mesmos, dizendo que se mais propensos a acreditar em Deus e a obedecê-lo. Então, a partir desse período aqui, essas teses começaram a ser defendidas com mais ênfase e resultaram em, digamos assim, o primeiro
A primeira rusga entre cristianismo e judaísmo. Ocorreu aqui, por causa desse cenário aqui, que se iniciou a vergonhosa perseguição do cristianismo contra o judaísmo, para a vergonha do cristianismo. Em 2000 anos de cristianismo, os judeus sempre foram perseguidos pelo cristianismo, para a vergonha nossa. Scassauner também, ele discorre sobre o que é escritura. Ele discorre sobre o cânon do Antigo Testamento no judaísmo e na igreja primitiva. Ele discorre sobre o cânon do Novo Testamento, a delimitação, o processo que ocorreu, as questões envolvidas, o seu desenvolvimento. Ele discorre sobre a cristologia em formação, Jesus, o Messias, como se desenvolveu esse conceito, a obra missionária, profissão de fé no Messias, o credo apostólico. O que é o credo apostólico? Foi o primeiro credo do cristianismo, desenvolvido lá nos dias dos apóstolos. Então, Scassauner aborda o que é o credo apostólico e o seu desenvolvimento. Ele aborda também o conceito de cristologia ocidental e helenística. E existem aqueles que defendem que o helenismo, a cultura grega, enriqueceu o cristianismo nos primeiros séculos. E o cristianismo enriqueceu a cultura grega. Entretanto, existem aqueles que rejeitam essa tese. Eles dizem que o helenismo veio como uma mancha para o cristianismo, que o helenismo foi maléfico ao cristianismo, que o helenismo contaminou o cristianismo, que o helenismo destoou aquelas palavras originais de Cristo. Estudiosos cristãos liberais modernos dizem que é algo muito parecido, como, por exemplo, o grande historiador do dogma, Adolf von Harnack. Há uma frase sua que ficou famosa. O dogma cristológico é fruto do espírito helenístico plantado no solo do Evangelho. Harnack, quem defendeu essa tese. Ele é um ardoroso defensor dessa tese de que o helenismo ele contaminou o cristianismo. É um assunto ainda de desenvolvimento, existem posturas discordantes. E ele fala também, Scassauner, sobre a sabedoria encarnada. Ele defende aqui que alguns estudiosos do judaísmo ensinam que a Torá foi a materialização da sabedoria. Que aquela sabedoria ali, desenvolvida ali em Provérbios, é a sabedoria que está em Deus. E que a Torá é essa sabedoria que foi entregue por Deus a Moisés. Existe até alguns que fazem uma alusão na obra de Harnack. Na obra de Scassauner, ele defende que existem aqueles que fazem uma alusão ao mundo das ideias de Platão, que o mundo das ideias influencia o mundo da percepção, onde nós estamos. E assim como a sabedoria que está em Deus influenciou a Torá que foi entregue a Moisés. É preciso ressaltar, Platão viveu mais de 1 milênio depois de Moisés. Bem, então, há os que defendem Jesus, a Torá. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Diz aqui, Jesus não apenas possuía sabedoria, ele não era apenas um homem sábio, ele era a sabedoria encarnada, a palavra que se fez carne, ou seja, Jesus é a Torá. Não diga isso próximo de um judeu, porque você encontrará sérios problemas. Mas para nós cristãos, Jesus é a palavra de Deus encarnada, Jesus é o verbo vivo de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós.
Então, Scarsale discorre ainda sobre conversão, batismo, culto, calendário, Páscoa, Eucaristia, etc. Não há tempo aqui mais para discorrer sobre a obra. Eu concluo aqui afirmando que é uma obra fenomenal. É uma obra que, infelizmente, ela está esgotada. Na Editora Vida não é possível, não se encontra mais dessa obra na Editora Vida. Quem comprou e deseja vender as obras usadas, eu pesquisei e encontrei usados por R$800 em média. Eu acho um absurdo. Então, quem deseja comprar por meios legais, é preciso que esperar novamente ela ser novamente publicada. A Editora Vida não demonstra ter não demonstra que tenha esse projeto de novamente publicá-la. Então, infelizmente, não existe horizonte para que ela venha a ser novamente publicada. Então, eu agradeço aqui a sua permanência até o momento. Eu lhe agradeço. Eu agradeço aqui você ter assistido até aqui. Muito obrigado. Peço que você compartilhe, curta, comente. E é isso aí. Um grande abraço e Deus te abençoe.